Oi, gente, meu nome é Priscila. No início da nossa caminhada com Deus é muito dolorido, porque a gente seria como uma ovelha. A gente é uma ovelha. Pensa numa ovelha que passou por lugares sujos, pegou muito carrapicho, tá toda sujinha, cheia de traumas e tudo mais, porque sofreu muito. E Deus pega essa ovelha, o pastor pega essa ovelha para cuidar, e tira todos os carrapichos, e cuida, e passa remédio, cura tudo o que precisa. A gente é essa ovelha que passou por lugares sujos e foi difícil, e a gente se machucou bastante. E quando Deus nos pega, é difícil o início porque a gente está machucado. Tá com muita ferida aberta, precisa sarar, precisa curar. Para a gente cuidar de um ferimento, a gente passa remédio ali, arde. E é difícil e tem que cuidar, tem que ficar meio assim em observação. A gente não pode fazer muita coisa, porque se bater e esbarrar o ferimento em algum lugar, tem que cuidar de novo, tem que passar remédio. Eu vejo na minha vida que Deus curou tudo e Ele ainda está curando. Esperar esse momento dolorido de que as feridas estão sarando, que passou remedinho e ardeu e tudo mais, vale muito a pena, porque depois Deus dá a cura, Deus dá experiências. Muitas das vezes a gente vai lembrar do machucado porque tem a cicatriz ali, mas depois nem vai doer mais porque Deus ele cuida. Deus ele cuida dos machucados mais pequenos, mais superficiais e os mais doloridos, mais profundos. Deus ele sarou o machucado superficial assim, que foi a questão da minha axila. Eu passei por um trauma na escola de que todo mundo ria da minha axila porque era muito escura. Até o cheirinho na minha axila incomodava muito e tudo mais. Ex-namorado já falou. Minha mãe se preocupava junto comigo com essa questão da axila. Eu, quando era adolescente, eu só vivia de blusa de manga, blusa de manguinha, não gostava de mostrar axila. Ela fechada assim, mostrava muito escuro assim. Hoje em dia eu uso blusa sem manga. Deus me ajudou a cuidar do cheirinho. Deus me ajudou a cuidar da axila. Ele me ensinou que tem que ter cuidados com a axila, tem que cuidar dela e tudo mais. E ela clareou muito. Deus, ele me curou da solidão. Eu tinha muita solidão. Pensava que todo mundo ia me abandonar. E Deus, ele foi tão cuidadoso comigo. Ele se faz presente, ele me deu estratégias, ele me ensinou a perceber ele nos mínimos detalhes e perceber que ele está me olhando, lembrar que ele está me olhando. Eu, muitas das vezes, andei de mão dada com Jesus assim na rua. Eu já tive experiências com Jesus, dele dançar comigo. Foi dolorido curar a solidão, mas em todas as etapas da cura, Deus me mostrou que estava comigo. Deus me mostrou que ia melhorar. Ele me ajudou a ser paciente. Tive tantas experiências de Deus estar tão perto de mim que, nossa, até constrange. Deus me curou do trauma de inseto, que eu tinha muito longe de inseto. Eu não matava inseto. Eu sempre pedia para o meu marido matar. Foi difícil vencer esse medo. Eu tive que passar por muito inseto aí. Deus me ajudou. Deus me lembrava que estava comigo e tudo mais. E eu venci esse medo de inseto. E ganhei uma experiência linda com Jesus. Ele sempre me fala que vai ter o favor dele quando aparecer algum inseto para me matar. E toda vez que Jesus me lembra disso, que vou ter o favor dele, nossa, sempre tem favor. O inseto cai direitinho no lugar legal. E o inseto não fica muito chato e não é muito difícil de matar. Sempre tem algum favor de Jesus. E eu sempre fico lembrando, não sou eu que vou matar, é Jesus que vai matar. Jesus vai me dar a força dele, Jesus vai me dar a coragem dele. E eu sempre consigo. Deus me curou da timidez.
Foi lindo as experiências. Foi difícil. Deus me mostrou que eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu só preciso da aprovação dele, porque é ele que cuida de mim, é ele que sabe me dar atenção, que está comigo o tempo todo. Porque as pessoas, elas estão machucadas, elas não sabem lidar umas com as outras. E o Espírito Santo me deu uma experiência muito linda de toda vez que eu tiver alguma exposição social, assim, tiver que falar em algum local, tiver muitas pessoas para falar, se eu tiver que evangelizar alguém, o Espírito Santo me lembra que não sou eu que vou falar, que é Ele que vai falar por mim. Porque eu não quero falar com as pessoas, não quero interagir com as pessoas, porque é sempre difícil, dá muito nervosismo e tudo mais. Então, se eu tenho que falar com alguém, não é o meu fardo, é o fardo do Espírito Santo. Ele que quer falar com as pessoas através de mim. Então, eu tento sempre, quando eu vou falar com alguém, vou falar, ter alguma interação social, assim, lembrar: o fardo não é meu, o fardo é do Espírito Santo. E se eu errar, se eu passar vergonha, é porque o Espírito Santo deixou. E se acontecer alguma coisa, ele que vai arrumar tudo. Eu vou orar depois que aconteceu uma besteira ou que eu passei vergonha e falar: Espírito Santo, e aí, como que a gente vai resolver isso? Eu falei o que não era para falar, eu passei vergonha, o que você vai resolver? E o Espírito Santo é maravilhoso, ele é lindo. Sempre ele resolve tudo, me dá estratégias de como resolver, ou até pedir perdão se eu falei alguma coisa que machucou. Ou ele me dá experiências se eu passei vergonha naquele local, porque eu não queria passar, meio que fui envergonhada na minha pureza ali, eu não fiz aquilo porque queria. O Espírito Santo faz alguma questão no futuro, daqui a alguns dias ou semanas, e ele me honra. Ele faz alguma coisa para me honrar em público e meio que anular a vergonha que eu tinha passado. Então, o Espírito Santo falando através de mim, fica tudo mais leve.